Há o perfil de Mário David, é médico de formação e tem uma longa carreira partidária no PSD. Também já foi secretário de Estado. Hoje é eurodeputado e dedica grande parte do seu trabalho às revoluções no mundo árabe. Uma das suas paixões é viajar. Nos corredores do Parlamento Europeu encontramos sempre um grande número de visitantes. Muitas vezes é o público em geral que quer ver como funciona este centro da democracia europeia. Muitas vezes são visitantes de grande destaque, como Mohamed Yunus, economista originário do Bangladesh, Prémio Nobel da Paz de 2006. Muitos visitantes deslocam-se a Bruxelas ou a Estrasburgo a convite de eurodeputados e, no caso do professor Yunus, a visita foi preparada por Mário David, do PPE. Em Portugal, já foi assessor político de Durão Barroso, então primeiro-ministro, que vem agora encontrar como presidente da Comissão Europeia, como nesta reunião com o professor Yunus. Was wonderful. Mario is a wonderful person. He has organized a beautiful program to meet all the key people within European Union. I have met them, I've talked to them, and it's been a very, very satisfactory day for me. Viemos cá para fora, até porque o dia está bonito, mas não andamos muito. Estamos aqui nas traseiras do prédio onde está hoje o Parlamento Europeu. Aqui é o Conselho da Europa e era aqui que funcionava antes o Parlamento Europeu. E foi por este prédio que Mário David começou a frequentar a Europa. Foi aqui que, em 1989, o Mário David começou a vir ao Parlamento Europeu. Quais são as memórias desse tempo? Olha, já uma Europa totalmente diferente, uma Europa ainda antes da queda do Muro de Berlim, uma Europa ainda primeiro a 12, quando cá cheguei. Tive o privilégio já de ter participado nas negociações de adesão da Suécia, da Finlândia e da Áustria, e depois de todos os outros que seguiram até hoje. E por isso uma Europa muito diferente, o que não quer dizer que não tenha que não haja uma nostalgia, agora quando atravessámos ali assim a ponte, pensar há quantos anos é que eu não fazia aquele pequeno trajeto. Mas guardo aqui assim algumas boas recordações e essencialmente recordo-me que quando cada quarta-feira interrompíamos os trabalhos, na altura estava, portanto, no secretariado do Grupo Liberal, e enquanto estagiário do Grupo Liberal, às quartas-feiras, das 9 às 10, uma vez por mês, interrompíamos os trabalhos para ouvir o que é que o Jacques Delors trazia naquela semana, ou naquele mês, de novo para a União Europeia. Jacques Delors, que na altura era o Presidente da Comissão Europeia. Exatamente. Numa altura em que não havia esta pressão do Conselho Europeu sobre a Comissão, e sobre os outros Estados-membros, ou de alguns Estados do Conselho Europeu sobre os outros Estados-membros, e numa altura em que havia talvez uma ambição diferente, havia um sonho diferente que eu partilhava e que ainda hoje quero ter a ilusão de que ainda vamos viver relativamente ao futuro da Europa. Podíamos falar precisamente dessa diferença de ambições ou diferença de expectativas entre a Europa daquela altura e a Europa de hoje. Há sim uma diferença tão grande? Há uma diferença enorme, eu diria radical, porque a Europa vinha num galope, num sentido federal, que eu prefiro, e hoje em dia o risco é de antes de desagregação, não é? E, portanto, quando se põe em causa alguns dos nossos princípios básicos, entre os quais o euro, não é que eu receio que isso venha a acontecer, mas o simples facto de se poder pôr em causa, acho que traduz algum desconforto, alguma perda de elan, alguma perda de vontade. Acho que estamos muito numa fase de navegação à vista, em vez de termos um rumo perfeitamente definido para aquilo que gostaríamos que fosse a nossa União. Mário David, nascido em Angola em 1953, é médico, mas cedo se dedicou à política. No PSD, desde 1979. Já foi secretário de Estado dos Assuntos Europeus no governo de Santana Lopes. Eurodeputado desde 2009. E o trabalho no Parlamento Europeu permite-lhe abordar um dos processos mais importantes da atualidade, as Primaveras Árabes. Tudo se enquadra em algo que o fascina, a viagem. Tendo o privilégio de presidir a Comissão, a Delegação das Relações com o Mashrek, portanto com o Egito, com a Síria, com a Jordânia e com o Líbano, sendo uma zona do mundo que está nesta grande efervescência com toda a problemática das revoluções árabes, das primaveras árabes,
estamos no inverno agora e eu receio bem que esta primavera se vá traduzir num inverno um pouco mais longo, mesmo sendo no norte da África, mas também aí tem permitido contactos, tem permitido um enriquecimento de conhecimento do que são outras culturas, de poder debater com eles a convivência interreligiosa, o que é que se deve fazer, os passos que devem ser tentados para... É tal história, há bocadinho perguntava-me, não vinha para aqui assim para mudar o mundo, mas, por exemplo, o envolvimento que temos tido na busca de ajudar de alguma maneira no processo de paz do Médio Oriente, sem querer, obviamente, estar a assumir nada que possa ter outra interpretação, tudo isso tem proporcionado reuniões e conversas e encontros e sugestões muito interessantes. Como é que é a sua vida como parlamentar europeu? Olha, a minha vida é igual à dos meus colegas, talvez com uma pequena diferença. Eu não gosto de viver sozinho em casa, portanto eu vivo em hotel. E portanto é vir de Lisboa à segunda-feira, regressar a Lisboa à quinta e fazer... Alterno semanalmente do hotel, que é para não ser sempre monótono, fico uma vez num, outra vez no outro, não vou fazer publicidade às cadeias, mas é uma vida muito hotel parlamento às 8:45, que as reuniões aqui começam às 9 e começam às 9 em ponto, e regressar depois a casa, depois de ter visto, ao hotel, perdão, depois de ter visto o telejornal na televisão, aqui assim do gabinete. E portanto, seja aqui em Estrasburgo, seja em Bruxelas, é muito essa vida. E como é que é a vida familiar, uma vez que tem tantas viagens? Não, a vida familiar é difícil. Quem fica mais penalizado, obviamente, é a minha mulher. O meu filho já segue uma carreira dele, mas que também implica viajar muito. E, portanto, para a minha mulher é que há grandes períodos de solidão e deve ser mais difícil para ela, até porque, quer eu, quer o meu filho, estamos a fazer aquilo que gostamos enquanto estamos cá fora. E, portanto, nem toda a gente tem o privilégio de dizer que pode estar a fazer aquilo que gosta. E eu, nisso, como dizem os nossos irmãos brasileiros, sou abençoado. Há futuro depois do Parlamento Europeu? Futuro político? Já estou numa idade que aquilo que espero é que o futuro possa ser gozar os netos, que ainda não tenho. Entretanto, Mário David dedica-se à continuação do seu mandato no Parlamento Europeu, nesta partilha nem sempre fácil entre a vida parlamentar e a vida em família. Esta semana fomos